E aí galera, beleza? Eu andei meio sumido aí do canal, devia ter gravado esses vídeos antes, mas é que o internato também, a gente acaba não tendo tempo e, cara, se aqui quem tá me ouvindo já passou pelo internato de pediatria sabe que criança é uma arma biológica, então toda semana elas tentam matar a gente com alguma doença diferente. Mas enfim, tô de volta aqui e eu tava pensando em qual tema trazer, né? Eu trago o tema de ginecologia e obstetrícia porque é basicamente o que eu tenho visto nesse semestre e é o que eu mais tenho estudado. Então, né, continuando a série, a saga da ginecologia e obstetrícia, vou trazer sobre a amenorreia secundária. Vou trazer sobre primária também, mas vou começar com a amenorreia secundária, que eu acho que é mais difícil. E eu pensei formas de trazer ela aqui para o canal, e eu acho que a melhor maneira é trazer o roteiro investigativo primeiro. O que seria esse roteiro investigativo? Vocês vão entender durante o vídeo, tá? Então, eu não vou me ater em doença aqui. Doença, tratamento, diagnóstico e afins. Não. Eu vou trazer um panorama geral do que é o roteiro investigativo. Como se chegasse uma mulher com menorreia secundária no consultório, ou seja, na prova, e como que tem que proceder na questão. E passo a passo, caixinha por caixinha, para ir descartando diagnósticos, saber o que tu tá lendo, entendeu? Para ficar mais fácil de resolver as questões. Beleza? Então, como de praxe nesse canal, não vamos deixar nenhuma lacuna. O que é a amenorreia secundária, né? Que é o tema do vídeo? É a ausência de menstruações por 6 meses ou 3 ciclos. Tá? Essa é a definição. Tranquilo? Então, se cair na tua prova, né? Acho muito difícil, mas porque é muito fácil, mas enfim. A ausência de menstruações por 6 meses ou 3 ciclos, numa pessoa que já menstruou, é considerado uma amenorreia secundária. Beleza? Mas esse não é o tema central do vídeo. A gente vai começar agora com o roteiro. Vamos lá. E ele é dividido em 6 partes. A primeira parte é muito importante, que vai ser basicamente tu fazer um exame físico bem feito. Olha só quem diria, né? Medicina por amor. É um exame físico bem feito. Por quê? Exame físico eu quero dizer, né? Exame físico e anamnese. Vou botar mais uma anamnese aqui. Anamnese. Por quê? Porque tu tem que descartar uma coisa muito importante de uma pessoa que não está menstruando. Cara, o que tu acha que é? Uma pessoa que já teve menstruação, uma pessoa que é sexualmente ativa, qual que é a principal coisa que faz ela não menstruar? Gravidez. Olha só, né? E como é que tu vai fazer isso? Vou botar assim, ó. Como é que tu vai fazer isso? Beta-HCG. Vai ter que dosar o beta-HCG, porque tu vai ter que descartar gestação. Beleza? Então, principalmente isso. É a primeira coisa, então dosar o beta-HCG dessa paciente para saber se ela não está grávida. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. Vamos partir para o segundo agora. Importante que na prova tu siga esses passos. Beleza? Agora, o segundo passo. Segundo passo. Tu vai solicitar TSH e prolactina. Ó, uma coisa importante aqui. Na prova, tu vai primeiro dosar o beta-HCG. A mulher vai testar. Ah, não tô grávida. Aí tu vai solicitar o TSH e prolactina. Não inventa de na prova, vai sair solicitando TSH e prolactina e depois ver beta-HCG. Por mais que na prática talvez, eu não sei, eu não sou ginecologista e não tenho muito contato. Mas provavelmente na prática a pessoa vai lá e dosa os 3 juntos. Porque não tem por que a mulher ir lá no laboratório, dosar uma coisa, voltar e dosar outra e depois dosar. Não, já pede os 3. Mas na prova tem que seguir essa sequência, beleza? Então, beta-HCG, veio negativo, TSH e prolactina, e dosagem de prolactina. Beleza? Por quê? Porque os dois são causa de amenorreia secundária. E tu vai ver o seguinte, as duas principais causas seriam, eu falei que não ia falar de doença, mas aqui eu tenho que falar. As duas principais causas seriam o hipotireoidismo
Meu Deus, eu sou analfabeto. Hipotireoidismo e a hiperprolactinemia. Hiperprolactinemia. Eu vou pegar uma cor diferente aqui. O que acontece? Cara, geralmente, quando tu dosar esses hormônios, dosar esses laboratoriais, eles vão vir os dois alterados. Os dois alterados. E por quê? É porque a mulher é uma baita de uma azarada e tem dois problemas que fazem ela ter uma super amenorreia? Não. É porque o hipotireoidismo é causa de hiperprolactinemia. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer, se os dois vierem alterados, tu tem que tratar o hipotireoidismo. Vou deixar abreviado aqui. Porque se tu tem as duas coisas, geralmente a causa da tua hiperprolactinemia vai ser o hipotireoidismo. Então, primeira coisa, tu trata o hipotireoidismo. Primeiro, trata. Porque se tu tratar o hipotireoidismo, provavelmente tu vai tratar a hiperprolactinemia. Beleza? E aí tu vai resolver a amenorreia da paciente. Tá? Então, se o teu TSH ali vier alterado e a tua prolactina também, que vai ser o que eles vão confundir na prova, né, para tu ter ali um certo receio, tu bota ali, tratar o hipotireoidismo, tu vai tratar a hiperprolactinemia da paciente, porque os dois são causa. Beleza? Agora, nem tudo são flores. Digamos que a tua hiperprolactinemia não seja a causa de hipotireoidismo. Ela seja uma hiperprolactinemia de verdade. E aí tu tem que saber duas coisas dela para a tua prova, né? Para a prática existe outros 1 milhão de coisas. Ou ela vai ser, na tua prova, um prolactinoma, e que geralmente vai ser isso. Ou ela vai ser devido a uma droga. Tá? Existem outras causas de hiperprolactinemia também, né? Como a própria gestação, o próprio hipotireoidismo, enfim. Mas aí, né, não tem por que eu citar aqui. Basicamente isso aqui que tu tem que saber. De antemão já digo, existe 1 milhão de coisas que causam hiperprolactinemia. Digo, 1 milhão de medicamentos. Então eu não vou citar 1 milhão de coisas aqui. Então dá para tu pegar uma lista aí na internet, aí dar uma procurada, né, quais são as drogas que causam. O que eu tenho que te falar aqui é sobre o prolactinoma. Como que tu vai diagnosticar isso? Tá, o que é um prolactinoma, né? É um tumor ali, secretor de prolactina. Beleza? Aí causa hiperprolactinemia. E como é que tu vai diagnosticar isso? Isso tem que saber. O diagnóstico é com ressonância magnética, tá? E como é que tu vai tratar? O tratamento é com um agonista dopaminérgico. Isso aqui é muito legal. Por quê? Cara, a dopamina é quem inibe a prolactina. Então, se tu tem um medicamento que é agonista, ou seja, ele é amigo da dopamina, tu basicamente vai estar inibindo a prolactina. Entendeu? Então, por isso que tu usa um agonista dopaminérgico. E tem-se aqui como exemplo a nossa queridíssima cabergolina. Beleza? Então, esse basicamente é os nossos 2 primeiros passos. Exame físico, anamnese, coletar direitinho. Perdão. Ver ali o beta-HCG da paciente. Ok. Ok com isso? Solicita TSH e prolactina. Por quê? Porque as duas principais causas é hipotireoidismo e hiperprolactinemia. Veio os dois alterados? Trata o hipotireoidismo, porque provavelmente vai corrigir a hiperprolactinemia. É uma causa de hiperprolactinemia? Provavelmente é um prolactinoma ou causas devido ao uso de medicamento. É prolactinoma? O diagnóstico é com ressonância. Ok, fiz o diagnóstico, vou tratar. Como que eu trato? Agonista dopaminérgico, a cabergolina. Tranquilo, show, beleza. Esses 2 primeiros passos
É tranquilo. Agora, aí digamos que assim, não é isso. Aí a gente vai para o terceiro passo. Digamos que o caso não é TSH, não é prolactina, não é beta-HCG. Mulher não está menstruando, não está grávida, não tem hipotireoidismo, não tem prolactina alta. O que a gente vai fazer? O teste da progesterona. Muita gente já começa estudando por isso aqui. Mas é meio que começar do meio do negócio. Teste da progesterona. Tá? Esse vai ser o teu teste. E por quê? Porque eu vou dar a progesterona para a mulher e vou ver se ela tem um fluxo menstrual. Ó, dou a progesterona e vejo se ela tem fluxo. Ou seja, eu vou estar avaliando o quê? O que eu vou estar avaliando dando para uma mulher que não está menstruando? Faz o raciocínio comigo. Ó, ela não está menstruando. Não está menstruando. Eu dou progesterona para ela. O que eu estou avaliando? Eu estou avaliando o status do estrogênio e da anatomia dela. Ah, mas se eu estou dando progesterona, não estou avaliando o status da progesterona? Não, cara. Porque tu tá dando uma progesterona de fora para ela. Entendeu? Então, o que as duas coisas que fazem a mulher menstruar, basicamente, os dois hormônios? Progesterona e estrogênio. Se eu estou dando a progesterona de fora para ela, então se ela menstruar, significa que a causa dela é anovulatória. Entende? Se ela menstruar, o que faltava para ela era a progesterona. Ah, mas eu não estou avaliando o estrogênio? Sim, exatamente isso. Ó, raciocínio comigo. Se eu dei aqui, ó. Deixa eu fazer aqui porque vai ficar mais fácil aqui. Esse canal precisa ser didático. Aula ruim você já tem na faculdade. Teste da progesterona. Se ela menstruar, se o teste da progesterona, dei progesterona para ela e ela menstruou. Não, melhor, vamos mudar essa palavra, né? Isso é muito, como eu posso dizer, não médico. Teve fluxo. Ah, agora sim, né? Tá mais bonitinho. Teve fluxo. Não teve fluxo. Se ela teve fluxo, significa o quê? Que o estrogênio e a anatomia estão íntegras. O que faltava era a progesterona. Entende? Porque se o estrogênio e a progesterona servem para fazer a mulher menstruar e ela não pode ter nenhuma obstrução anatômica ali, enfim, qualquer coisa, por exemplo, uma sinéquia, um ímen perfurado. Se eu tenho estrogênio e a progesterona e uma anatomia íntegra, a mulher menstrua. Se eu dei a progesterona para a mulher e ela menstruou, significa que o que faltava era a progesterona. Agora, se eu dei a progesterona e ela não menstruou, bom, agora eu não sei se o que falta para ela é o estrogênio ou se o que falta para ela é uma causa central ou é a anatomia dela que não está íntegra. Entende? Ainda é vago. Isso eu vou tratando mais para frente. Mas agora, a curto prazo, teve fluxo? O que faltava era a progesterona. Meu Deus, calma aí, escrevi errado. O que faltava para ela era a progesterona. Não sei se vocês vão entender. Eu gosto de escrever um 4 assim porque fica mais fácil, mas eu vou escrever aqui. Progesterona. O que faltava era a progesterona. Não teve fluxo? Bom, aí eu vou partir para o meu terceiro passo. Porque é falta de estrogênio ou a anatomia dela é falha? Ah, isso eu não sei. Então, eu vou para o quarto passo,
que eu já vou falar qual é. Mas só vou deixar anotadinho certinho aqui. O que o teste da progesterona, então, ele avalia? Ele avalia a integridade da anatomia útero-vaginal e avalia o status do estrogênio. Por tudo que eu já falei, né? Ó, dei a progesterona exógena, a mulher menstruou. Ok, show, o que faltava era a progesterona, porque ela tá ali com o estrogênio e ela tá ali com a anatomia íntegra. Ah, dei a progesterona de fora, ela não menstruou? Pô, eu não tenho como saber se falta nela ali o estrogênio, para ela não ter menstruado mesmo com a progesterona exógena, ou porque tem alguma coisa obstruindo essa descida do fluxo menstrual. E se eu não sei, eu parto para a próxima. O que eu faço? Quarto passo. Teste do estrogênio mais, vou deixar assim, ó, progesterona, tá? Isso aqui é progesterona. Beleza? Por que eu faço isso aqui? Como eu falei para vocês, o que a mulher precisa para menstruar? Estrogênio, progesterona e anatomia íntegra. Se eu estou dando estrogênio e progesterona, hormonalmente, eu estou simulando um ciclo. Simula ciclo. Eu estou dando os hormônios exógenos para simular um ciclo dessa mulher. E aqui vai ser determinante. Por quê? Ó, se ela sangrar, se ela teve fluxo, o que significa? Que eu excluo causa anatômica. Não concorda comigo? O que faltava para ela era o estrogênio. Então, vou fazer até de outra corzinha aqui. Eu excluo causa anatômica. O que faltava para ela era o estrogênio. Tranquilo? Mas eu ainda não tenho... aliás, eu ainda não tenho como confirmar isso, tá? O que faltava para ela era o estrogênio ali, mas o que está fazendo ela não menstruar, então, era a falta de estrogênio, ou era porque lá a questão central de FSH e LH estão íntegras, entende? Porque eu dei estrogênio e progesterona exógeno para essa mulher. E aí ela menstruou. Beleza, eu sei que a minha anatomia está íntegra, mas eu não tenho como saber que ela estava com esse estrogênio em déficit devido à causa central ou próprio estrogênio. Isso eu vou tratar no próximo passo. O teste do estrogênio com a progesterona, ela avalia basicamente a questão anatômica. Porque eu dei um ciclo exógeno para essa mulher e se ela teve fluxo, eu sei que não é anatômico. Não teve fluxo? Não teve fluxo? Cara, eu tenho certeza, aqui eu posso cravar, eu tenho certeza que a causa é anatômica. Cara, se eu estou dando estrogênio e progesterona, que é basicamente o que a mulher precisa para ter o sangramento, e ela não está sangrando, então eu sei que alguma coisa está obstruindo. E o que pode ser isso? Sinéquias. Depois a gente vai estudar o que seria essas sinéquias, né? Síndrome de Ashman, por exemplo. A mulher passou por um processo de curetagem e isso, digamos assim, criou alguns machucados, dá para dizer assim, e que eles obstruem essa passagem. Isso a gente chama de síndrome de Ashman. Enfim, pode ser causada por uma obstrução, enfim, um endométrio lesado, essas coisas assim, né? Nem vou deixar essa sinex aqui porque eu vou tratar na próxima aula. Eu falei que eu ia falar de doença agora. Mas tenha em mente assim, não teve o fluxo, mesmo com um ciclo exógeno, eu dei tudo que a mulher precisa para sangrar e ela não sangrou, cara, causa é anatômica. Beleza? Aqui, ó. Vou deixar anotadinho aqui, maneira informal.
forneci de forma exógena o necessário para sangrar. Nossa, está muito informal, mas é para ajudar. Forneci de forma exógena o necessário para sangrar. Tá? Não sangrou? Cara, só pode ser obstrução anatômica. Sangrou? Bom, aí eu sei que eu excluo causa anatômica, mas eu ainda não tenho como saber se é só pela falta do estrogênio ou é pela causa central. E o que eu quero dizer com central? Se é o FSH que está baixo ou alto, ou é ele que está fazendo não ter uma resposta ovariana adequada, ou é lá embaixo que é só o estrogênio que está deficitário. É isso que eu vou definir agora, no quinto passo, que é dosagem do FSH. Porque eu tenho que entender por que o ovário não está respondendo. É culpa dele mesmo ou é causa central? Então, vejo se a culpa é ovariana ou central. Entenderam? E se eu doso o FSH, ele só pode ter duas opções. Ou ele vai vir alto, FSH alto, tá? Entende-se alto como maior que 20. Ou ele vai vir baixo ou normal. Ou ele vai vir baixo ou normal. Entende-se isso como baixo como menor que 5. Tá? Se ele vir alto, significa que central, lá no sistema nervoso central, o meu FSH está todo vapor. Ele está funcionando suave. Então significa que ele está mandando o estímulo necessário que o meu corpo precisa. Quem não está funcionando é o meu ovário. Quem não está funcionando é lá o endométrio. Quem não está funcionando é o meu estrogênio. Tranquilo? O meu FSH, a minha cabeça está funcionando. Então eu dosei meu FSH, o FSH veio alto, cara, o problema está lá embaixo. Então aqui eu confirmo, trocar de cor. Eu gosto quando é assim, ó, tipo, tu crava, entendeu? Confirmo que é causa ovariana. Beleza? Agora, se o meu FSH veio baixo, eu posso cravar que é a causa central? Posso. Causa central. Arthur, então a gente acabou aí, acabou, né? A gente sabe que é causa central. Não, cara. Pensa aí. A gente tem duas coisas muito importantes lá na nosso sistema nervoso central, que é essas duas carinhas aqui, ó. Vou até trocar de cor aqui, ó. Ó. Eu tenho que saber se meu problema é na hipófise ou meu problema é hipotálamo. Cara, hipotálamo. Cara, eu tenho que saber, é a minha hipófise que não está funcionando ou é o meu hipotálamo? Porque tem uma enorme diferença, né? Isso aí. Meu Deus, ficou muito ruim isso aqui. Calma aí. Aí. Tem que saber se o meu problema é na hipófise ou no hipotálamo. E aí a gente vai para o terceiro. Para o sexto e último passo, que é esse aqui. Sexto passo. Que a gente vai fazer uma neuroimagem. Neuroimagem. Mas é que na prova seria muito fácil, né? Ah, a neuroimagem mostrou tal coisa. Claro que não vai cair isso. O que vai cair é a neuroimagem ou teste do GNRH. Ah, não. Puta merda. Fudeu. Como faz isso? Cara, é muito massa. É muito massa isso aqui. Isso aqui, se cair, tu vai acertar. Que é muito legal. Tu vai decidir se a tua causa
é hipotalâmica, ou ela é hipofisária. E como é que eu vou saber isso? Presta atenção. Se eu dei o GNRH, fiz o pulso, lembra que o GNRH ele funciona em pulso, fiz o pulso exógeno, e depois do pulso, o meu FSH e o meu LH aumentou. Significa o quê? Que a adenohipófise está funcionando. O problema é que eu não tinha era pulso de GNRH, porque se eu fiz o externo e a mulher menstruou, significa que eu não estava fazendo era o meu GNRH. Se eu fiz o externo e ela menstruou, a minha adenohipófise está íntegra. O que me faltava era eu ter o pulso adequado. Então, ó, vou deixar escrito aqui. Espera aí. Fiz o pulso e teve fluxo. Minha adenohipófise está íntegra. O que faltava era pulso. Tá, eu botei pulso para não ter que ficar escrevendo GNRH, porque ele funciona em pulso. Mas é muito tranquilo de entender. Porque assim, fiz o pulso, funcionou. Ah tá, então o que faltava era o pulso. Então a minha adenohipófise está tranquilo. O que a causa da minha menorreia é hipotalâmica. E o contrário é verdadeiro. Fiz o pulso. FSH e LH não aumentaram. Tá, eu acho que eu falei. Não tá errado também, né? Mas é só pra ficar bem certinho, né? O que tu vai avaliar se a mulher não é que a mulher menstruou ou não menstruou. É só pra vocês entenderem. O que tu vai avaliar aqui é, fiz o pulso, tu vai ver o aumento do FSH. Porque imagina tu fazer o pulso e a mulher menstruar na hora, né? Isso nunca vai acontecer. Mas entendeu? Mas era só pra ter entendimento, sabe? É que às vezes eu vou falando aqui, tipo, eu sei que nem todo mundo tá na mesma sintonia que eu, então, só pra deixar claro. Eu fiz o pulso pra ver se o FSH e o LH aumentaram ou não, entendeu? Então, tipo, fiz o pulso e o FSH e o LH aumentou, significa que o que faltava era o pulso e GNH. Entende o aumento do FSH e LH como se fosse a menstruação, entendeu? Então, fiz o pulso e o meu FSH e o meu LH não aumentaram, então significa que o meu problema é hipofisário. Tá? Então, ó, fiz o pulso e teve fluxo. Não é que teve o fluxo, entende? É que o FSH e o LH, aumentaram. Tá? Não é que a mulher vai começar a menstruar ali na hora do exame, não. Mas é que o FSH e o LH aumentaram, então significa que a minha adenohipófise está íntegra, ela está conseguindo liberar o FSH e LH, entende? O que faltava era justamente o pulso. Por isso que o contrário é verdadeiro. Fiz o pulso, meu FSH e LH não aumentaram, significa que a minha causa é hipofisária. É a minha adenohipófise que não está conseguindo liberar o FSH e LH, mesmo o meu hipotálamo liberando GNRH impulsos íntegros. Beleza? Peço desculpa aí se às vezes eu me passo um pouco na tentar simplificar as coisas, mas é que assim, não adianta nada a gente entender. Não é nem questão de entender. É só uma questão assim, de saber as coisas muito certinho e não entender de fato o que está acontecendo. Entende? Quando a gente entende o processo, por isso que eu gosto de ir na base, a gente consegue lembrar melhor das coisas na hora da prova, na hora da questão. Tá? Então, meu amigo, o que tu vai fazer é pegar esse esquema, escrever num papel 1 milhão de vezes, até isso aqui se tornar medular para ti. Tá? Sei lá como é que tu estuda aí, mas é isso aqui. Esse é o roteiro. No próximo vídeo, eu vou trazer o roteiro investigativo da menorreia primária. É muito mais tranquilo, né? É muito mais curto. Por isso que eu já trouxe esse aqui agora. Tá? Então é isso aqui. Menorreia secundária. Primeiro exame a gente descarta a gravidez. Segundo passo a gente vai fazer a TSH prolactina.
Se os dois derem alterado, significa provavelmente o que eu vou fazer é tratar o hipotireoidismo porque um é causa do outro. Se nenhum deles for problema, eu vou fazer o teste da progesterona, que aí eu vou avaliar o meu status do meu estrogênio e do trato de saída. Por quê? Porque se eu estou dando uma progesterona exógena e sangrar, eu sei que o que faltava era a progesterona e certamente o meu estrogênio e meu trato de saída estão íntegros. Se não teve fluxo, o que eu vou fazer a partir do próximo passo? Vou fazer o quê? Imitar um ciclo exógeno, um ciclo completo exógeno. Não teve fluxo? Eu tenho certeza que o problema é anatômico. Teve fluxo? Bom, aí eu não sei se meu problema era a falta de estrogênio que eu adicionei ou um problema central. O que eu vou fazer? Vou dosar o FSH. Dosei o FSH, veio alto? Bom, então significa... Aliás, dosei o meu FSH, ele veio baixo. Eu tenho certeza que o meu problema é... até me confundi aqui falando, perdão. Meu problema, meu FSH veio baixo, eu sei que a minha causa é central. Meu FSH veio alto, significa que eu tenho certeza que a minha causa é ovariana. Meu FSH vindo baixo, eu tenho que partir para o próximo passo, que é o sexto, fazer um exame de imagem ou o teste do GNRH. Se o meu GNRH for capaz de aumentar, o meu GNRH externo for capaz de aumentar o meu FSH e o meu LH, significa que a minha adenohipófise está o quê? Íntegra. Tranquilo? E o que faltava era justamente o meu GNRH. E a causa então é hipotalâmica. E se for o contrário, a causa é hipofisária. Vê que assim, mesmo que eu já fiz isso aqui 1 milhão de vezes, a gente às vezes se confunde. Então, é importante que tu tenha calma, não vai ser na primeira e nem na segunda que tu vai ficar bom disso aqui. Beleza? É uma coisa muito extensa, mas que tem que ir revisando isso aqui toda hora, cara. Como tudo na medicina, né? Tranquilo? Então, muito obrigado se tu assistiu até aqui. Deixa uma avaliação ali embaixo, tá? Deixa um comentário, é muito importante para mim os comentários, saber se a minha didática tá boa, se estou conseguindo repassar esse conteúdo. Beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo.